Esse diário vai ser sobre Benjamin, né? Ele tem 4 anos hoje, ele é autista. O laudo dele foi dado em 2022, mas a gente já, desde bebê, já tinha essa desconfiança que ele era autista, acompanhando, né, os comportamentos dele que ele já vinha tendo. Só que eu, como mãe profissional da área da educação, eu fiquei quieta e esperei, né, ele entrar dentro de uma unidade escolar, a qual ele teria convivência e ao qual ele se comportasse de uma maneira diferente para a gente ter um relatório certo para estar levando, né? Quando a gente levou para neuro já tinha tudo, todas as filmagens, todos os registros, todas as fotos. Só que a gente esperou para mostrar ela as filmagens dele, do convívio, de tudo, e das fotos, dos comportamentos. Só não mostramos o diagnóstico que eu já tinha feito com ele em casa, né? Pontuando alguns comportamentos e algumas coisas. Eu também não falei que tinha, né, conhecimento, né, sobre a causa e nem que desconfiava. Fiquei quieta, esperei o resultado dela e o diagnóstico dela e bateu a mesma coisa. A primeira ocorrência, quando ela laudou realmente, né, foi a gente correr atrás das terapias e de tudo que ele precisava do suporte para poder estar ajudando ele no desenvolvimento na autonomia, né. A gente precisa deixar claro que aqui não vão ser vídeos dele para ser comparado, longe disso, ou para fazer alguma coisa, né, em cima disso, mas é para estar tentando ajudar as famílias, né, a procurarem ajuda e abraçar a causa e as pessoas também, né, porque a gente tem vivido alguns momentos também ao qual a gente tem visto muito preconceito da sociedade de convívio, de quem estava de convívio, de quem não está, né? Pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, pessoas que não têm conhecimento do que acontece, né, em todos os momentos. Aqui são trechos de alguns momentos, vai ser trechos de alguns momentos, de alguns diários que a gente vai fazendo, mas não vai ser totalmente a parte de que é vivido, porque quem está na caminhada sabe como é difícil ter um filho autista, um filho com síndrome de Down, um filho com TDAH, um filho com deficiência intelectual. A gente vai falar específico do autismo porque é o que Benjamin vive hoje, né? E o que a gente passa como família, né? Eu sou mãe do Benjamin, me chamo Carminha, sou também professora, tenho algumas áreas na área de educação especial que eu fiz antes de ter Benjamin, porque eu queria conhecer essa área, porque é a área que abrange dentro da educação, não para trabalhar profissionalmente, mas porque dentro das salas de aula a gente tem recebido muitas crianças com deficiências. A gente não sabe ao certo e nem está em estudo ainda qual o motivo do autismo. Existem vários fatores, mas nenhum tem um martelo fechado, né? Bateram o martelo para dizer que aquilo é proveniente para indicar que é do autismo. Ainda existem estudos, porque o autismo ele é comportamental, né? São comportamentos que a criança tem. Benjamin ele tem 4 anos, né? Ele já desde pequeno, desde de meses a anos, a gente tem os movimentos estereotipados, temos a ecolalia, temos seletividade alimentar e temos vários outros comportamentos que abrangem, né, o que ele está passando. Eu espero estar ajudando outras famílias, né, a aceitarem e também para poder ajudar, né, no que for possível. A gente sabe que a gente vive numa sociedade a qual fala tanto em respeito, em humanidade, né, em amor, mas na verdade muitas das vezes a gente, infelizmente, ainda a gente passa por preconceito, por discriminação e por diversos momentos assim que são
tristes, né? Para um adulto sofrer, imagine para uma criança. E com Benjamin não está sendo diferente, né? Não é diferente. E a gente acredita que se a gente quer que nossas crianças sejam incluídas, primeiro a gente também tem que se incluir dentro da causa, né? E a gente tem vivido momentos de dividir, né? De receber apoio e de dar apoio para quem precisa, né? E às vezes, assim, a gente não fala para algumas pessoas porque determinadas pessoas elas não recebem de bom grado ou não participam, né, dessas causas. Mas Benjamin, mesmo com 4 anos, ele já sofre algumas discriminações, né, que não vem ao caso. Mas eu vou passar algumas e dizer para as famílias que elas não estão sozinhas, que são milhares de pessoas vivendo o mesmo processo que a gente passa, né? Independente da deficiência da criança, né? E a gente está junto nessa. Né? A gente faz um diário de bordo de Benjamin, desde antes de ter ele, né? Com todas as ressonâncias, de todas as ultrassons, todos os exames, todas as consultas, todos os relatórios, todo o desenvolvimento, todo o percurso dele, de todos os atendimentos. A gente monta um portfólio, um diário de bordo. Quando ele passa por esses momentos difíceis e momentos tranquilos, tudo é anotado, registrado. Momentos de discriminação, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de aprendizagem e todo o processo de desenvolvimento dele, né? A gente tenta guardar e estar registrando essas questões todas para a gente estar acompanhando esse percurso da caminhada, né? Quando a gente foi para decidir ter filho, né? Desde a época que a gente namorava, a gente sempre quis ter um filho, independente de como viesse, se teria alguma deficiência, se teria saúde, se não teria saúde. Quando a gente escolheu ser pai e mãe, né, a gente levou 2 anos de percurso, né, 2 anos de espera, alguns diagnósticos dizendo que talvez teria a possibilidade de não ter filho, né, mas graças a Deus, milagres de Deus acontecem e a gente acredita muito nisso, né? E a gente, às vezes, quando a gente tem alguma coisa ou passa por alguma coisa na vida, a gente sabe que tem propósitos de Deus, né? A gente acredita não na chegada e nem no início da caminhada, mas a gente acredita na jornada e no percurso dessa caminhada, algo que a gente vai aprender, algo que a gente vai levar para a nossa vida, né? E hoje a gente tenta trabalhar aqui e aqui para poder abstrair o que não é importante e dar valor ao que realmente importa para nossas vidas, né? E a gente como família, como lar, né? Como pai, mãe e Benjamin como filho, né? Esse é o valor, né? De lar, de família, mesmo que pequena, a gente tenha, né? E que a gente possa colocar um filho melhor no mundo, que possamos ser pessoas melhores no mundo, né? E saber o que realmente importa pra gente, né? Não são as coisas, não são os bens, mas aquilo que realmente, né, quando a gente passar dessa vida para outra, a gente saber que o melhor a gente fez e que o melhor são os momentos compartilhados que a gente vai levar, né? E para nunca ter, né, aquela percepção de que faltou alguma coisa, de que não foi vivido alguma coisa. Então a gente fica sempre bem unidos e grudados uns nos outros, porque é isso que a gente quer, né? Deixar e passar por aqui, né? Enquanto a gente estivermos aqui, né? Que a gente acredita que a nossa vida é uma passagem aqui, nada daqui se leva, né? E que a nossa herança está na eternidade. Um alerta para os pais, né?
de autista também, não deixar os filhos de vocês aprisionados por motivo de preconceito ou de achar que A ou B vai pensar ou falar do posicionamento de vocês sobre o filho de vocês ou sobre o comportamento da criança. Né? Benjamin, com 4 anos de idade, a gente lembra que a gente foi num evento, numa festa na cidade, e a gente foi levar no parquinho, porque ele desde pequenininho ele sempre saiu em shopping, em praças, em parques, em rios, em cachoeiras, em praias. Com 4 anos de idade, Benjamin ele foi brincar num pula-pula, ao qual tinha um filho de uma conhecida e um filho de um estranho que a gente não conhece. E Benjamin brincando, né? Ele com o jeitinho dele, né? Ele estava tão feliz brincando, né? Com os amiguinhos e dentro do pula-pula que ele pegou a outra criança e eles não têm o contato do abraço e o jeito de se comportar, né? Dentro da dito normalidade que a sociedade emprega. Então ele foi no ombrinho do amigo, deu um aperto, né? No ombrinho do amigo. E assim, a gente lembra, né, que a mãe do menino que a gente não conhecia, né, tinha acabado o tempo, tirou o filho e virou e falou assim: o que essa criança tá fazendo aqui? Deveria estar em casa, que não sei o que, com discriminação com o Benjamin. Eu olhei pro pai dele, a gente se olhou, respirou fundo, agradecemos a moça do pula-pula e nos retiramos, né? Eu acho que a graça de Deus veio sobre a gente para a gente não fazer um escândalo, né? Porque ser mãe, pai de autista né? Ser advogado, terapeuta, psicólogo, professora, mãe, pai e ainda ter paciência, muita paciência, porque as pessoas elas não sabem, né, o grau de discriminação que é quando um adulto faz com uma criança, né? E quando é adulto com adulto, já é um preconceito gritante e já dói, né? Você imagina com uma criança, né? Os olhares que são interpretados pelos comportamentos, né? A gente pede desculpa pelos momentos que extrapola aquele comportamento da criança, mas a gente tem que ter em mente que quando a gente não entende por que o outro age daquele jeito, é porque ele está sendo ignorante, porque ele não tem conhecimento, né, do que ter uma criança deficiente, ter um autista, ter uma criança com síndrome de Down, uma criança com TDAH. E quando a gente não sabe se colocar no lugar do outro, a gente pede, né, respeito. Benjamin, ele entrou na instituição uma época, né, quando ele era novinho, mas a gente teve que tirar porque ele estava sendo comparado com uma outra criança, né, e a gente não queria isso, não queria que ele vivesse essa comparação e nem a gente sofresse com isso, né. Que uma coisa é você comparar uma criança e você falar para os pais, olha, eu tô vendo esse comportamento no seu filho e por que você não procura uma ajuda, alguma coisa? Outra coisa é você comparar a criança sem você saber, né? Ou você separar a sua vida pessoal do profissional, né? Ética, né? Que às vezes as pessoas não têm. Infelizmente, né, a gente vive numa sociedade onde o ego é maior e o egoísmo, né, ele tem sido prevalecido. E muitas das vezes as pessoas elas perdem a razão por não saber se posicionar profissionalmente, pessoalmente, né, em alguns ambientes, em alguns lugares. Com o Benjamin não foi diferente. Com 4 anos que a gente decidiu colocar ele, porque dentro da lei da LDB é obrigatório a criança ser matriculada dentro de uma unidade escolar, e nós matriculamos ele com 4 anos de idade dentro da instituição, né? Aí foi uma outra instituição que o recebeu, né?
E graças a Deus ele teve pessoas maravilhosas, mesmo ainda não tendo mediadora, e a gente correndo atrás da mediação pelo Ministério Público. E estamos correndo atrás da mediação, né? Até chegar à mediação dentro da unidade, mas a gente é muito grato, né, pela receptividade da direção, da PO e das professoras que passaram pela vida de Benjamin, né, que até hoje, graças a Deus, elas entraram junto na causa de acolhimento, né, e ajudaram muito ele, né, na questão da socialização. E a gente é muito grato por essas pessoas que, mesmo não entendendo, né, a realidade do autismo, fez diferença na vida de Benjamin. Sobre o direito, né, da criança autista, é muito difícil porque às vezes a gente precisa recorrer à justiça e, infelizmente, eu acho que não deveria, se existe uma lei que ampara os direitos e que ali são colocados, eles deveriam ser cumpridos. Que pais nem famílias precisem ir ao Ministério Público, procurarem advogado para que seus direitos sejam cumpridos, né? Quando eu falo que alguns direitos são rompidos, eu fico muito triste, né? Mesmo atuando na área da educação, por esses direitos não serem cumpridos como deveriam ser. Vejo famílias, né, sofrendo às vezes por não ter um suporte dentro de uma unidade escolar, onde precisa ter hora marcada para falar com uma direção de escola, hora marcada para falar com uma orientação, hora marcada para que seu filho seja atendido, hora marcada para que todo o suporte seja feito com aquela criança. E assim, triste porque quando você tá do outro lado, você não compreende o outro, né? E quando eu entrei para ser professora, eu fiz as pós e faço hoje para ajudar o filho e as crianças que estão vinculadas e vindo até a mim, né? E assim, é importante frisar que a lei ela é bem clara naquilo que ela entende como apoio, como suporte, como atendimento educacional especializado. E às vezes na prática, assim, corta o coração quando algumas famílias, alguns pais falam que precisam, que não tem, que não é mostrado, que não é feito, né? Existe o plano individualizado do aluno que a escola tem que ter e que tem que fazer, né? E como é direito da criança, né? E às vezes aquele direito é negado porque não tem uma mediação, porque não tem um suporte, porque não tem um apoio, né? E eu fico mais triste que às vezes os profissionais também eles atuam na área particular e na área pública. Às vezes a gente encontra profissionais que na área pública é de um jeito e na área particular é de outro. A entrega na área pública é de um jeito e na área particular é de outro. Eu acho que quando a gente aceita o propósito de estar atuando, seja na educação, seja na área de deficiência, a gente, independente do particular e do público, a gente atua da mesma forma. São crianças, são seres humanos que estão ali, são famílias e que têm uma bagagem, um suporte que as pessoas não fazem ideia de como que é lidar com essas crianças e com essas famílias, o que essas famílias passam, o que essas crianças passam. Sobre a questão das terapias, né? Benjamin hoje ele faz um dia da semana, ele está em 30 minutos, mas vai ser aumentado para 1 hora cada sessão, porque eu e meu esposo nós trabalhamos e a gente precisa da disponibilidade para estar levando. Esse contato com as terapeutas é importante para as famílias, porque essas terapeutas te passam dicas, te passam informação, te passam orientações que precisam ser seguidas, né? A gente precisa desses relatórios, dessas terapeutas,
para poder estar levando na neuropediatra, para estar levando na unidade escolar, para ter um conjunto de informações para a gente estar ajudando no desenvolvimento dos nossos filhos. E é muito importante. As pessoas pensam às vezes que é muito fácil levar numa terapia. Existem pais, assim, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu em um dia, né, essas terapias. Mas existem pais que às vezes conseguem picados essas terapias. Isso quando consegue as terapias. E porque a gente possui plano de saúde. Mas a gente fica com o coração na mão daquelas famílias que não têm condição, que não têm recurso, que precisam do atendimento público e muitas das vezes é negado, ou conseguem um atendimento e depois demora mais de meses para conseguir outro atendimento. E as pessoas não fazem ideia a fila que é no particular, imagine no público, né? E quando as pessoas acham assim, mas é muito fácil, cada terapia leva 30 minutos e às vezes a gente não consegue conciliar uma terapia vinculada à outra e tem que esperar aquele período todo daquelas terapias para depois conseguir fazer a outra terapia, às vezes questão de 1 hora, né? Então, as pessoas, elas têm que ter entendimento de causa, né, do que se passa uma família de autista, ou seja, a deficiência que tiver, que precisa de tratamento, de terapia, né? Às vezes é muito fácil quando eu não estou do outro lado e só falo sem saber, né? Sem estar me colocando no lugar do outro. E, infelizmente, hoje tem virado um comércio muito grande para conseguir uma neuropediatra boa, para conseguir uma terapia boa. Às vezes não consegue nem no plano, imagine no público, né? A demanda que está crescente, né, de autistas. E no diagnóstico de Benjamin, eu lembro que quando a neuropediatra falou com a gente, e a gente pesquisando estudos, né, em 2018, quando o Benjamin nasceu, 50% das crianças nasceram autistas. Até 2025, ela falou para mim que vai ser 99,9%. E quantos milhões e milhares de crianças que tem que às vezes não possuem um laudo, não possuem um acompanhamento, né? E hoje um conselho que eu dou para os pais de autista, que de qualquer deficiência que a criança tiver, leiam, primordial se conseguir ler a LBI, a LDB e o ECA, né? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A LBI, né, é a Lei da Inclusão. E a LDB, a Lei da Educação, para vocês terem conhecimento dos direitos de nossas crianças, para vocês terem conhecimento daquilo que às vezes não é cumprido ou dito de maneira diferente do que deveria ser. Leiam, se informe, se não compreendeu, procure ajuda, não se sintam envergonhados, peçam ajuda. Eu gostaria também de falar para os meus amigos educadores que estão na luta da causa, né, de aconselhar essas famílias que não têm mediação, sim, que procure seus direitos no Ministério Público, aonde que for, por meio de advogados, para que essas crianças tenham, sim, um suporte, que elas tenham, sim, uma ajuda para se desenvolver na aprendizagem e que elas tenham todos os direitos, né, sendo legalizados e respeitados dentro de um sistema que a gente sabe que é difícil, que é uma luta constante, diária. A gente já tem a luta da nossa classe, que já é muito difícil, né? Mas a gente também tem que dar um suporte para essas famílias, né? Independente de eu estar como mãe hoje ou como educadora, porque quando eu procurei fazer uma pós na área de educação especial foi para compreender, porque eu sabia que dentro da minha sala iriam aparecer crianças que precisariam de ajuda.
E eu fiz isso muito antes de eu ter um filho, muito antes de eu ser concursada, porque antes eu era contratada. E eu quis fazer essa pós-graduação para estar ajudando essas crianças. Hoje eu estou fazendo a 5ª pós para poder estar ajudando meu filho e outras crianças. E quero fazer outras na área da educação especial hoje, não para trabalhar, mas para ajudar meu filho a ter autonomia, para ajudar outras crianças no que eu puder fazer e o que tiver no meu alcance, para poder conseguir, né, que nossos direitos sejam respeitados, que nossas crianças tenham autonomia, que nossas crianças sejam felizes como as outras crianças, né? Quando eu quero um mundo melhor, eu quero deixar também um filho melhor para o mundo, independente dele ter autismo ou não. Eu gostaria de encerrar esse vídeo agradecendo primeiramente a Deus, né, por ter dado discernimento, sabedoria e por assim ter esperado 2 anos para a gente conseguir ter Benjamin, né, e ter vindo esse presente, porque ter um filho de autista foi um ensinamento que eu e meu esposo estamos tendo, né, de paciência, de fé, de esperança, né, e de propósito. E uma coisa que a gente queria também colocar aqui é agradecer de coração a avó, parte de pai, que meus pais não são vivos, né? Mas sou muito grato pelos ensinamentos e por tudo que eles fizeram, porque hoje, né, ser mãe é levar comigo os ensinamentos que eles me passaram para eu ser mãe hoje. Também quero agradecer às tias de coração maravilhosas que Benjamin ganhou, a avó de coração, avô de coração, aos profissionais de saúde que atuaram com Benjamin, a dentista, a nutricionista, as terapeutas, as neuropediatras que passaram na vida dele, as pediatras, né? Todos, né? Que é uma gama de profissionais, né? Sou muito grata a Deus por tê-los na nossa vida, né? E por também, né, estarem na caminhada junto conosco. Agradeço cada professora, cada profissional da área da educação que esteve perto de Benjamin também, né? E eu carrego vocês com muito carinho, né? Que mesmo não sendo na área da educação especial, amaram o Benjamin, abraçaram o Benjamin e tiveram muito carinho com ele, né? A gente é muito grato por isso, né? Quando a gente não sabe, né? Quando a gente passa por lutas, batalhas, derrotas, vitórias, né? Não é sobre a gente que a gente fala, né? É sobre Deus. E sobre o propósito dele na nossa vida e a gente não compreende, né? Eu não tô aqui para me vangloriar de nada. Não tô aqui para me aparecer, que eu detesto Facebook, detesto Instagram, detesto microfone, detesto estar à frente de alguma coisa. Mas o que eu aprendi durante esse percurso de vida, né, é joelhos que dobram e aquele que escuta. Porque muitas das vezes vocês vão desabafar momentos e as pessoas de fora não vão compreender, né? E o que a gente tem aprendido como pai de Benjamin, de uma criança autista, né? É paciência, né? Paciência, fé e oração, né? Porque só quem entende realmente é quem está. E assim, eu já achava as mães de crianças com síndrome de Down, de autista, de TDAH, muito guerreiras. E agora eu tô tendo a visão, estando também do outro lado, né? E as famílias, né? E para as mães solo, meu abraço apertado,
que vocês, mesmo sendo mães solo, vocês são guerreiras dobradas, né? E assim, a gente aprende muito nessa caminhada juntos, né? Tem gente que tá iniciando, como a gente agora, mas tem gente que tá muito nesse percurso, que é 9, 10 anos, e a gente ama dividir e compartilhar com vocês esses momentos e descobrir com vocês e aprender e a estender a mão também para outras famílias, a conversar, a compartilhar, né? E saber que a gente não está sozinho, nem que vocês estão sozinhos, né? Que a gente acabou se transformando numa família, né? E participar de grupos de famílias, a gente vê, né, o quanto a gente é forte, viu? Meu beijo para os grupos de autistas que a gente participa, cada família que a gente encontra, cada abraço, às vezes sem momentos, né, de ter tempo de conversar pessoalmente, mas que a gente se encontra em alguns lugares e começa a conversar e a hora passa rápido que a gente nem percebe. Mas assim, são esses momentos assim que fazem ver que a gente só tá no início e que tem muita gente que já passou por tanta coisa, né? E a gente aprende todos os dias com vocês também, viu? Eu sou muito grata, né, a Deus por ter colocado uma pessoa que é companheiro, que é parceiro, que é amigo. Eu sou muito grato pela vida dele também, porque ele tem sido um extraordinário pai. E assim, como que eu queria e peço a Deus que multiplique pais assim, né? Que é amigo, parceiro, que ajuda, que educa, que ama, né? E pai de autista é pai dobrado. Agradeço muito a Deus pela vida do Jefferson, o Jefinho, porque ele tem aprendido, tem ensinado, né? E nele eu tenho visto mesmo, né? Como Deus é bom, né? De ter colocado um pai extraordinário para Benjamin, né? E graças a Deus por, né, ter colocado ele em minha vida. Nossos erros, com nossos acertos, com nossa caminhada e com nossa aprendizagem. Foram 9 anos e 35 de namoro, dias de namoro, né? 9 anos e 35 dias de namoro, 10 anos de casado, né? Quase 20 anos juntos, mas dividindo, aprendendo, errando, acertando, né? E acima de tudo agora, aprendendo a ser pai e mãe do Benjamin. E quando a gente preza, né? E quando a gente fala sobre os momentos que importam, né? São aqueles ao qual a gente divide, né? Momentos felizes, de alegria, de brincadeira, de brinquedos espalhados pela casa com ele, né? Sem se importar no que as pessoas vão dizer ou interpretar que a casa tá bagunçada, que tá de qualquer jeito, e a gente não se importa, né? E a gente tenta passar, né, o maior acesso de amor e carinho e compreensão para Benjamin, né? E dar esses momentos para ele, né, de alegria, que é andar de bicicleta, que é andar nas estradas de chão, que é brincar com areia, que é brincar com barro, que é brincar com água, que é brincar em rio, que é ir na praia, né? Aquilo que os contatos com os animais, né? Ele tem um ratinho, mas ele brinca com os bichos das tias, das avós, né? E ter esses momentos, né, com contato, né, com as belezas naturais que Deus fez, que faz um bem para a criança autista, né, que é ter esse contato de perto com a natureza.